quê? Vai chover, é? Vai chover e muito. É aquela temporada de... desculpa, é aquela tempestade de verão, assim, né? Diz o Marcelo Fernandes, o Marcelo Martins da EPAG. E já está mudando o tempo aqui. Diz ele que vem granizo também. Em algumas regiões. Pode ser localizado. De repente, quem sabe aí onde você está, não chova. Tu sabe que eu acho que já é público isso aí, eu tenho falado, eu tenho até contado dessa experiência aí, de estar fazendo provas para a direção de moto, né? Sim, sim. Hoje eu tenho prova à noite, rapaz, ali por volta das 19 horas. E é um lugar aberto, né? Claro. E se tem essa chuva toda aí, não sei se vou fazer prova hoje, não. Não, mas pelo que ele disse, é uma chuva que virá, mas com muita intensidade, mas passageira. Então... É aquela música do Hermes Aquino. É isso, a nuvem passageira. Isso. E aí, qual é a boa, Marcelo? Pois olha, o negócio é o seguinte, Márcio, é mais ou menos a repercussão daquilo que falei ontem aqui. Lembra da reunião do Cláudio Vinhati com o ministro Manuel Dias e o governador em exercício, Eduardo Pimoreira, segunda-feira? Pois é, hoje pela manhã, no Despertador, eu tive a oportunidade de entrevistar Cláudio Vinhati. E, olha, a conversa foi muito mais profunda do que se possa imaginar, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que há uma observação que talvez muita gente não tenha feito, né? Na segunda-feira à noite, eu acho que todos lembram, o governador ainda não estava no Brasil, o governador do Raimundo Colombo, estou falando, né? E quem era o governador era Eduardo Pio Moreira, exercício. Então, Eduardo Pio Moreira esteve na reunião do PT na condição de governador do Estado. Isso transforma esse encontro numa, digamos assim, uma contingência um pouquinho mais séria, inclusive, né? Dá contornos políticos de uma outra natureza, inclusive. Não só pelo fato de Eduardo Pio Moreira ser do PMDB e o partido hoje fazer parte do governo do Estado e originariamente estar acordada a reeleição nessa chapa que vem vindo aí com Raimundo Colombo, PMDB de vice, e muito provavelmente o PT ao Senado, com Jorge Pontelli, isso se agrava no sentido de que Eduardo Pio Moreira naquele momento era o governador do Estado. Ora, o governador estava reunido com alguém que faz oposição ao governo. E chegou a dizer aqui na Guarujá, quando eu perguntei o que achava do governo do Estado, o Vinhati chegou a dizer, me devolveu a resposta com uma pergunta. Qual é o governo? Nós não temos governo aqui. O que temos aqui são os recursos do governo federal mandados pela presidente Dilma. E só, acabou-se o governo. Então, este comentário ácido em relação a Raimundo Colombo é o que temos do lado do PT, né? Então, será que o PMDB de Eduardo Pio Moreira, na condição até de governador do Estado, é esse discurso que ele irá assumir? Porque, alinhado numa reunião ao lado do ministro Manuel Dias, a gente fica realmente impressionado com, digamos assim, uma ousadia, né? Dessa redireção, no sentido de que Eduardo Pio Moreira sempre foi alinhado, número 1, do senador Luiz Henrique da Silveira. Já disse aqui, falei ontem, repito, já disse nesse microfone aqui, e defende a recondução de Raimundo Colombo, ou seja, defende a reeleição de Raimundo Colombo. Então, o que virá agora, o velho, vamos dizer, pajé do PMDB, Luiz Henrique da Silveira, diante dessa guinada do vice-governador Eduardo Pio Moreira, que volta-se numa redimensão partidária aí, fazendo parceria com Mauro Mariani, deputado federal do PMDB, que defende abertamente a candidatura própria do PMDB ao governo do Estado, ou pelo menos uma candidatura de oposição. E aí, é claro, a gente começa a entender o porquê dessa reunião com o PT. Então, eu acho que o que aconteceu na segunda-feira à noite é um sintoma muito importante
Já é um indicativo do que vamos ter por aí, pela frente. Exatamente. Nós vamos ter aí uma convenção quentíssima do PMDB. E há uma outra leitura aí, paralela, neste início de conversações aí de 2014. Eu acho que todos devem ter visto aí nos jornais de hoje, o Márcio, e todos que estão nos ouvindo, o prefeito da cidade fazendo críticas ao presidente da Casana. Sim, claro. Aliás, fora de hora, né, rapaz? Fora de hora, né? Pois é. O prefeito saiu de férias No momento da crítica ele estava lá, né? Água enquanto... Hein? No momento da crítica ele estava lá viajando, né? Na hora exatamente. Mas enfim. A impressão que deu é que ele chegou de férias e contaram para ele que faltou água aqui, né? No período das férias dele. Então, mas enfim, o fato em si, ele remete a um atraso aí do prefeito e tal, um pouco de faísca atrasada, vamos dizer assim, né? Uma reclamação com delay. Mas o fato político é o seguinte, não vamos esquecer que o presidente da Casan é do PSDB, o Talírio Pedro é tucano, né? E fazia parte daquela cota do PSDB que participava do governo do Estado. Bem, agora a coisa está diferente. Paulo Bauer, que é uma liderança principal do PSDB hoje, já anunciou que será apoiador número 1 de Aécio Neves aqui contra Dilma Rousseff. Ou seja, estará num palanque diferente do governo do Estado. E já se coloca aí como também alternativa ao governo do Estado, uma oposição a Raimundo Colombo. Então está desenhado aí um desembarque importante, já é de conhecimento de todos, mas o que faz Talírio Weber, que é tucano, na presidência da Casa? Essa pergunta começa a aparecer aí. E com essas críticas de César Souza Júnior, que é do PSD, mesmo partido do governador Raimundo, PSD, eu acho que a frigideira foi ligada hoje. Do ponto de vista político, essa crítica aí tem o endereço certo, viu, Márcio? Pois é, o Sérgio Murilo está aqui te ouvindo também atentamente. Ele está dizendo aqui, mas vão apagar a luz e salve-se quem puder, mais ou menos por aí ou não? Não acho que não é bem essa leitura. Claro, esse momento é muito crítico, né? Nós estamos numa definição hoje, aparentemente apenas administrativa, mas o fundo disso tudo aí é a eleição. O clima todo dessa mudança aí, dessas declarações fortes aí que nós estamos vendo, o fundo disso aí está lá a eleição, né? No final do ano. E vem vindo aí as posições que cada um vai assumir. Então, eu acho que esse é o momento em que está se preparando o clima para uma troca de presidência da Casa. Está se achando um motivo para trocar de forma bem rápida a presidência da Casa. É uma suspeita, né? Não, isso está bem claro até, né? Não vamos esquecer o seguinte, que tanto o governador do estado como o prefeito estavam fora do país, né? O prefeito estava de férias. O governador estava em Nova York, com aquele frio todo lá, né? E chega aqui, falta d'água e esse calorão, eu acho que apressaram as coisas, né? E o ano de 2014 já começa digamos assim, uma largada meio apressada, porque as convenções, teoricamente as convenções vão se definir lá em julho só. Mas eu acho que bem antes disso já teremos aí o desenho de quem estará com quem em outubro. Tá certo então, era isso, Marcelo? Era isso, né? Vamos observar aí a cena. Essa semana eu já andei investigando a possibilidade de entrevistarmos o senador Luiz Henrique da Silveira, que está em Itapema, está descansando em Itapema. Vamos ver se a gente rompe esse descanso, esse silêncio do senador, para que ele fale o que pensa dessa reunião de anteontem do seu vice-governador com o PT de Cláudio Vinhati. Falar nisso, eu lembrei de uma frase, eu vou repetir aqui, porque ela é muito boa, né? Talvez seja a frase do dia ou da semana. A política, ela é de uma criatividade danada, né? Ela produz frases muito interessantes. Uma brota que é assim, uma beleza, né? Impressionante.
Hoje pela manhã, o Cláudio Linhares saiu com uma muito boa, né? Eu, quando perguntei a ele sobre as desavenças dele com a ministra Elisal Latti, a gente sabe, né? Um é desafeto do outro, né? E aí eu perguntei, mas o Linhares, e aí, a ministra, já acertaste com ela? Como é que anda o clima e tal? Já secaram as feridas e tal? Aí ele disse assim, meu Marcel, eu e a Eteli, nós somos primos, não somos irmãos. Aí eu achei esposado aquilo, né? Eu digo, olha, mas tem primo e irmão também, né? Aí ele disse, não, mas é primo mesmo. Tu sabes que primo a gente fala de vez em quando. E irmão é todo dia, né? E nós somos primos. Então, essa foi a figura aí que o Linhares fez, que a gente entende tudo, né? É verdade. Valeu, Marcelo. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Marcelo Fernandes e a sua visão política. 4 horas e 13 minutos.